Meus irmãos, que a doce paz de Jesus Cristo seja sobre ti. Continuando aqui a reflexão sobre Daniel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, especificamente Daniel 1:8, aonde que está o fundamento de toda a sua decisão para ser fiel a Deus, quando ele propôs no seu coração não se contaminar com a mesa do rei, não se manchar, não se perder com as ofertas do rei, com as vaidades da Babilônia. Então, nós já abordamos algumas histórias interessantes sobre Daniel e talvez hoje, naquela época e hoje, talvez muitos podem dizer, mas Daniel foi muito radical, Daniel foi muito puritano, Daniel foi muito intransigente. Não, é porque não tem como ficar em cima do muro. Ou você se decida totalmente para Deus e seja fiel a Deus, ou você se defina para o mundo. O próprio Jesus disse que não tem como servir dois senhores. Não tem como servir Deus e o mundo. Não tem como servir Deus e o dinheiro. Não tem como. Temos que decidir-se por um e ser fiel a esse. Que no caso de Daniel era o Deus Todo-Poderoso. Porque Daniel, na cabeça de alguns, criou um caso, uma situação com uma coisa tão pequena como comer alimento oferecido a ídolos? Não, senhor. Se tem uma das coisas que Deus mais detesta e odeia, é a idolatria. É tudo que é sacrificado aos ídolos. É um adultério espiritual. É uma traição a Deus espiritual. Não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único Deus poderoso e verdadeiro. E Daniel estava decidido por Deus. E o seu propósito foi muito sério. Agora, o propósito da Babilônia, do rei, de arrancar Deus do coração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, era muito sério. Mas Daniel firmou no seu coração: prefiro a morte do que pecar contra Deus, do que trair Deus. Ainda que eu perca a minha vida, eu prefiro ser fiel a Deus. Essa era a resolução do coração de Daniel. Essa era a decisão do coração de Daniel. Então, quando levou eles para o cativeiro, o rei separou eles, sábios, de linhagem real, entendidos, percebeu o espírito de excelência sobre eles. Agora, o rei, através das universidades babilônicas, porque eles foram levados para a universidade babilônica, para estudar 3 anos ali, para que toda a cultura da Babilônia, toda glória da Babilônia fosse colocado no coração deles. Então, Babilônia queria mudar os valores de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Fizeram de tudo. Trocaram o nome deles. Com isso, a Babilônia queria que eles esquecessem o passado, ou seja, o Deus dos seus pais e o Deus que eles serviam. A Babilônia quer remover os marcos e arrancar as raízes de Deus em nosso coração. A Babilônia hoje continua sendo esse mundo. Foi o que eles quiseram fazer com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entre os hebreus, o nome era resultado de uma experiência com Deus. Todo servo de Deus que tem um pouquinho mais de leitura da Bíblia sabe disso. O nome dos judeus tinham nomes ligados a Deus, por causa das experiências com Deus. Um exemplo, quando Eli, o mensageiro, chegou e disse: os filisteus tomaram a arca, levaram a arca.
ele cai da cadeira, quebra o pescoço, a mulher gera um filho, dá luz a um filho e coloca o nome de Icabode ou Icabô, foi-se a glória do Senhor. Então, o nome dos judeus tinham nomes ligados a Deus e com as experiências com Deus. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Deram-lhe o nome de Beltesazar, cujo significado é Bel, porque Bel protege o rei, era um deus da Babilônia. Ananias significa Jeová é misericordioso, passou a ser chamado de Sadraque, que significa iluminado pela deusa do sol, deus babilônico. Misael significa quem é como Deus. Deram-lhe o nome de Mesaque, que significa quem é como Vênus, outro deus da Babilônia que eles adoravam. Azarias significa Jeová ajuda, trocaram-lhe o nome para Abidnegro, cujo significado é servo de Nego, outro deus da Babilônia. Ou seja, assim seus nomes foram trocados e vinculados às divindades pagãs da Babilônia, tipo Bel, Marduk, Vênus, Nego, eram deuses que eram adorados, venerados na Babilônia. Mas eles estavam tão firmados em Deus, os princípios de Deus estavam tão vivos, tão fortes, dentro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo atacando com toda a cultura, com todo o conhecimento, com todas as vantagens, com todas as oportunidades deles ganharem dinheiro, crescerem, serem ministros e serem governadores daquelas terras de Babilônia, eles não perderam o princípio de Deus. Os caldeus queriam varrer o nome de Deus do coração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não conseguiram. Louvado seja Deus. Esse mundo de hoje, as universidades de hoje, as faculdades de hoje, não na sua totalidade, porque tem muitos do segmento evangélico hoje, mas aquelas que estudam ainda os grandes nomes gregos, é o mesmo espírito, tentam destronar Deus do meu coração, do seu coração. Querem colocar o ateísmo, querem colocar o criacionismo, querem colocar o pantonismo, querem colocar a ciência, tudo acima de Deus para excluir Deus. Mas que esse mundo, com toda a sua fúria e investimento, não consiga tirar Deus do meu coração e do seu coração. Que nada venha destronar Deus do nosso coração, como o investimento da Babilônia não conseguiu tirar Deus do coração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha que foram provados, testados, diante de fornalha, de cova de leões, de perseguições, de traições, de tramóias de inimigo, e permaneceram fiéis e leais a Deus. Não conseguiram tirar Deus do coração deles. A Universidade da Babilônia queria tirar a convicção de Deus da mente de Daniel e de seus amigos e plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores. Por isso mudaram seus nomes. Muitos jovens têm caído nessa teia do mundo e têm se perdido. Muitos se envolvem de tal maneira que perdem o referencial, mudam os marcos, abandonam suas convicções em Deus, na Bíblia, nos ensinamentos dos princípios de Deus, transigem com os absolutos e naufragam na fé. Meu irmão, minha irmã, jovem, obreiro, você que está acompanhando essa reflexão, que nada deste mundo, nenhuma oferta, nenhuma glória deste mundo venha arrancar Deus do seu coração. Que nenhuma oferta de Satanás, que nenhuma investida deste mundo, por mais gloriosa que seja humanamente falando, que não venha arrancar Deus do seu coração. Daniel permaneceu fiel, leal a Deus até a sua morte e não se contaminou com a mesa do rei. Vença o mundo, o diabo e o pecado, e o céu te espera. Deus te abençoe.